Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu te convido hoje a assistir com a gente no programa Introspectismo uma conversa sobre o embasamento dessa filosofia que nós estamos trazendo, né, através do Dr. Celso Sheffer no Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos. Então, se você quer entender mais sobre essa nova filosofia de vida e você quer trazer para a sua vida, assiste o programa de hoje e depois entre em contato com a gente para fazer os estudos com a gente todas as terças-feiras lá no Instituto. Boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um programa Introspectismo, programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, IPTH. Eu sou o Cleiton Luiz, sou filósofo. Estarei apresentando o programa aqui nesse bate-papo juntamente com o Dr. Celso Sheffer, teólogo, psicanalista e presidente do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos. Boa noite, doutor. Boa noite, Cleiton. Boa noite aos nossos telespectadores. Recebo aí o meu abraço, minha gratidão por estar conosco neste horário. E vamos falar hoje, Cleiton, sobre o quê? Então, a gente vai, obviamente, continuar falando sobre o introspectismo, né? Isso que é tão familiar e, ao mesmo tempo, tão complexo. A gente tenta expressar aqui de uma forma clara, apesar de ser uma questão muito complexa. E hoje nós vamos aqui trazer um pouco no que o introspectismo é embasado, né? São 4 fundamentações básicas que nós usamos para tentar entender esse complexo espiritual. A psicanálise, a filosofia, a teologia e a espiritologia. É claro que não nos limitamos apenas a esses estudos, né? Existem muitos outros fatores que, de certa forma, são usados, servem de embasamento para o nosso estudo, mas esses 4 pilares, eles nos dão uma sustentação muito importante para entender essa complexidade da espiritualidade, até mesmo pelos fatos de que a psicanálise nos dá um embasamento muito forte sobre o inconsciente e as suas partes ocultas. A filosofia, porque nos dá um embasamento muito forte sobre o entendimento do ser humano, do pensamento. A teologia, porque nos dá uma base espiritual muito forte. E a espiritologia, porque leva outras visões espirituais que muitas vezes as visões tradicionais não complementam, não é mesmo, doutor? Exatamente. É importante falar sobre a questão da espiritualidade. Nós, no Instituto, eu, Cleiton, né? Nós nos intitulamos como deístas. Claro, sempre as pessoas perguntam, Dr. Sheffer, qual a sua religião? Eu sou um deísta. O que é um deísta? Eu acredito em Deus acima de todas as coisas, mas não professo nenhuma religião. Respeito todas as religiões. Esta é a nossa visão sobre as questões religiosas. E como o Cleiton falou, o introspectismo ele está embasado em 4 pilares fundamentais para compreender a vida. A nossa visão de vida, ela é única. Compreender os mistérios da vida. Desde 1992, eu, Celso Sheffer, não faço outra coisa a não ser estudar e experienciar empiricamente. A palavra empírica significa experiência detalhada sobre o evento. Quando nós vamos com os pacientes para a maca, para a terapia, nós temos ali uma oportunidade magnífica de abrir os campos mentais, abrir os campos espirituais e compreender como essas engrenagens, mente e espírito, move a matéria, move o ser humano. Isso vai nos deixando maravilhado com aquilo que nós aprendemos, Cleiton, no dia a dia, né? Um verdadeiro laboratório da essência humana é o nosso inconsciente. Quando nós levamos o paciente a 3,5 ciclos, quando ele está em onda teta, às vezes até delta, 0,5, abre-nos um campo infindável de compreensão e de possibilidades de mover lá naquela esfera psíquica algo que venha trazer benefício para o paciente, desde uma solução de um adoecimento ou da solução de um problema de ordem pessoal, financeira, amorosa, todas as áreas da vida. E nós usamos basicamente assim dentro do consultório aquilo que nós chamamos de respeito ao sagrado. Em hipótese alguma nós profanamos o sagrado.
Nós usamos a hipnose terapêutica, mas dentro de uma visão, sacerdotal. Inclusive, nós queremos falar num outro programa sobre a ordem sacerdotal de Melquisedeque, a qual eu sou grã-mestre, e eu aprendi nesta ordem olhar para dentro desse psiquismo humano com muita devoção, muito respeito ao sagrado que habita dentro de todos os seres humanos, independente de como eles se comportam, de como eles vivem a experiência aqui na matéria. Então, a teologia clínica nos dá esse embasamento daquilo que compõe o homem. Já imaginou nós seres humanos, sem a alma e sem o espírito, era apenas um amontoado de carne, nervos e tendões que iria apodrecer em poucos dias? É o espírito e a alma que nos vivifica o corpo. E essa compreensão, elas têm engrenagens que conectam esse corpo naquilo que chamamos de vida. E é interessante que quando nós falamos de vida, nós falamos de viver e sobreviver. E muitas pessoas, por falta de compreensão desse mecanismo espiritual humanístico, sobrevivem. O que é sobreviver? Acorda todas as manhãs reclamando, sentindo angústia, não tem motivação, não tem um projeto de vida, aí chega à tarde, à noite, no outro dia a mesma coisa. Isso é sobreviver. Aquele que sabe o que é, quem ele é e o que está operando neste corpo para torná-lo vivo, este vive de fato e vive com excelência. Todas as manhãs ele tem gratidão ao levantar, ele expressa a gratidão, ele tem aonde ir logo que acorda, ele tem o que fazer, ele se sente útil, ele sente prazer em contribuir para a engrenagem universal funcionar de uma forma harmônica. Então, a teologia, Cleiton, a teologia clínica, né? A teologia clínica nos leva a compreender o que é mente e o que é espírito. Eu levo uma pessoa, por exemplo, para a maca com depressão. E aí ela me diz que ela vê vulto, que ela ouve vozes. Então, dentro desse conjunto psíquico, a hora que nós abrimos os estágios, para nós fica nitidamente claro se o problema é mente ou se o problema é espiritual. E quando nós falamos de espiritual, nós estamos falando de espírito. Claro que existem muitos espíritos obsessores. Vocês que acompanharam a Conexão Alfa sabem disso, nós não negamos isso. Então, a teologia clínica nos dá esse embasamento para sabermos, não através de leituras, é importante também, mas através de experiências pessoais com mais de 60 mil pacientes tratados. Isso aí é a base que nos dá para embasarmos o introspectismo através da teologia. E tem uma outra ciência extremamente importante, que é a visão sistêmica. Quando eu olho para o paciente, eu não vejo simplesmente uma pessoa, eu olho para um agrupamento que ele pertence. E aí nós perguntamos, então, dentro desse contexto, né, para você entender o que é a visão sistêmica. É fácil de compreender. Quem é a pessoa? Quem sou eu? Eu sou eu, individuado, ou eu sou a história da minha família? Como é a história financeira minha? Qual é a minha situação financeira hoje? Como que eu respondo isso? Ou eu respondo por mim, ou respondo pelas tragédias financeiras da minha família, pelas tragédias financeiras dos meus ancestrais, e assim não há limite para a ancestralidade. Então, e a saúde? Como que saúde se manifesta? Estou falando da visão sistêmica. A pessoa ela é saudável porque ela é doente porque ela adoeceu ou porque é o histórico, as ressonâncias da ancestralidade. Às vezes a pessoa está doente, mas a doença é apenas a abertura de uma frequência de uma memória que desencadeou, adoeceu o órgão, mas a memória foi codificada há 5, 6, 7 gerações antes dele nascer. E nós precisamos ter a visão profunda. A psicanálise sistêmica desempenhada no IPTH, vivenciada pelo introspectismo, sai do raso. O raso para nós não interessa. Nós queremos saber o profundo. Se a pessoa está doente, nós queremos saber onde está a doença, qual foi a gênese da doença. Se a pessoa tem problemas financeiros, problemas de relacionamento,
nós não queremos saber o que está ali manifestando, porque nós não temos uma visão sintomática, né, Cleito? Para nós o que importa é a origem do problema, o que causa o sintoma. Essa é a visão sistêmica. E a outra a teologia, a visão, a psicanálise sistêmica, e agora o Cleiton vai falar um pouquinho sobre a filosofia, né, Cleiton? O Cleiton é filósofo, professor de filosofia, então fala algo aí que embasa o introspectismo nessa visão filosófica da vida. Então, doutora, a filosofia, de certa forma, ela faz uma análise do ser humano e sua relação com o mundo e a relação com até mesmo o divino, o metafísico, né? É uma proposta muito antiga e um dos grandes alicerces que nós trazemos para o introspectismo é o pensamento platônico, né? Platão, um filósofo do século IV a.C., ele já trazia uma ideia muito avançada até mesmo para a época, que o ser humano ele era dividido em duas mentes, né? Duas almas, como ele dizia. A alma inteligível e a alma sensível, né? A mente inteligível, que era uma parte humana conectada a algo superior, e a mente sensível, a parte que é ligada ao físico, que mais está ligada às percepções sensoriais. E de fato o que a gente presencia hoje no dia a dia são pessoas totalmente presas ao sensível, ao que vê, ao que come, ao que ouve, ao que ingere, e se conduz, se deixa levar por essas percepções sensíveis, né? Nós temos os humanos cada vez mais presos a essas ligações, né? O que meu paladar quer, o que meu ouvido quer ouvir, o que minha visão quer perceber. E nós não percebemos nas pessoas hoje se deixar levar, por isso que Platão falava de alma inteligível, ou seja, aquilo que vem de dentro, aquilo que vem de dentro e que ao mesmo tempo vem de cima. É difícil explicar isso, mas nós temos um entendimento, desde Platão pela filosofia, que há algo dentro de mim que é muito mais elevado do que as minhas percepções sensíveis e que é totalmente conectada a algo muito maior, muito mais cósmico, onde de certa forma habita até mesmo aquilo que nós entendemos como Deus. E é importante nesse embasamento filosófico nós termos também a percepção de que há uma semelhança muito grande, muito mais próxima do que a gente pensa entre o que é o eu e o que é o mundo. Nós escutamos muitas pessoas dizendo: eu quero um mundo melhor, o mundo está ruim, a vida está uma droga. E de fato o que acontece é que o eu e o mundo não tem diferença. Porque depende muito da constituição interna que eu estou, o que estou vivenciando internamente, acaba de certa forma projetando o mundo que é ao vivo, né? Então a proposta de mudança de vida nunca vai de fato ocorrer com uma proposta de mudança da vida externa, mas a proposta de mudança de vida, de fato, ela é uma proposta de mudança do eu. A mudança do mundo, ela está embasada dentro de nós, né? Se nós quisermos mudar o mundo, temos que mudar o nosso interior. Nós não falamos aqui, Cleiton, sobre a espiritologia, né? Falta o quarto pilar que sustenta a nossa visão filosófica, né, do introspectismo, que é a espiritologia, o estudar do espírito. Esse estudar do espírito significa tudo aquilo que não é tangível. E isso nós estudamos há 29 anos, damos palestras públicas todas as terças-feiras no IPTH há 29 anos. E agora nós temos essa porta, né, Cleiton, do introspectismo online. Você do Brasil, fora de Apucarana, pode entrar em contato na nossa recepção, fazer a sua inscrição e você pode nos acompanhar online todas as terças-feiras. Chegou ao final, né, Cleiton? Chegou ao final, a gente agradece mais uma vez e esperamos todos no próximo programa para a gente dar continuidade a esse bate-papo. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Muito interessante o programa de hoje, né? Eu tenho certeza que você entendeu muita coisa da sua vida, dos seus processos, das doenças que podem estar manifestando no seu corpo físico. E se você está ainda com alguma dúvida, se você precisa de ajuda, liga pra gente. A gente faz atendimentos terapêuticos todos os dias. Nós temos constelações familiares, nós temos estudos e cursos e com certeza
qualquer um desses temas que eu falei, né, você pode se encaixar, ou fazer uma terapia, ou fazer um curso, um estudo, você será muito bem-vindo. Liga pra gente ou manda um WhatsApp. E se você quiser estudar mais com a gente, temos muitos vídeos no YouTube, Instituto IPTH, e nosso Instagram também tem muito conteúdo diário para você poder se aprofundar junto desses temas com a gente. Entra lá, manda um comentário e fala que você assiste aqui o Introspectismo, que a gente vai ficar muito feliz de te acompanhar nas nossas redes também. Até mais!